Olá, hoje daremos continuidade à progressão geométrica com a fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica vai permitir encontrar qualquer termo da progressão. Então, aqui está a fórmula AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o AN é o termo geral, ou o último termo considerado no problema. A1 é o primeiro termo da PG, já foi estudado. O Q é a razão da PG, que é a divisão de um termo pelo seu anterior. E o N é a posição do termo geral que é qualquer termo, ou o número de termos, tá? Então, aqui está a fórmula do termo geral para encontrar qualquer termo da PG. Vamos fazer alguns exemplos agora, alguns exercícios resolvidos. Calcule o termo indicado em cada uma das PG utilizando a fórmula do termo geral. Então, aqui eu tenho a PG 4, 8, 16, 32, 64 e é para encontrar o A15. A15 é o 15º termo da PG. Então, vamos primeiro encontrar a razão, né? A razão é simplesmente pegar um termo, vamos pegar o segundo dividido pelo primeiro. Fica 8 dividido por 4, que dá 2. Se eu quiser pegar o terceiro e dividir pelo segundo, também funciona. Se eu quiser pegar o quinto e dividir pelo quarto, também funciona. Tudo vai ter que dar 2, né? Porque senão não é PG, né? Então, como já fala que é PG, só faz os dois primeiros mesmo. Então, a razão é 2. Vamos agora calcular o termo geral. Como calculo o termo geral? AN é igual a A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, o AN você sabe que é o 15º, então é o A15. O A1 é o primeiro termo, é o número 4, então 4 vezes. A razão é 2, você calculou. E aqui o N é 15, porque eu quero saber o 15º número, né? Então, o N é a posição do número, 15º menos 1. Agora é só resolver o expoente. A primeira coisa é fazer esse 15 menos 1. Então, o A15 é igual 4 vezes o 2 elevado a 14, que é 15 menos 1. Agora você vai resolver a potência 2 elevado a 14. Então, o A15 é 4 vezes o resultado de 2 elevado a 14, que é 16.384. Agora, para achar o A15, é só fazer 4 vezes 16.384, que dá 65.536. Então, esse aqui é o A15, tá? O A15 é este valor, 65.536. Agora, o exemplo B, temos 6 menos 18, 54 e menos 162. Eu quero saber o A12. Como encontrar o A12 agora? De novo, a mesma coisa. Vou fazer a razão, né? Segundo dividido pelo primeiro, que vai dar menos 3. Já foi feito lá no vídeo de PG, esse mesmo cálculo, né? Então, fórmula no termo geral para achar o A12, que é o 12º termo. AN é A1 vezes razão Q elevado a N menos 1. O AN é o A12, porque eu quero saber o 12º termo. Então, A12 igual, o A1 é 6 vezes, a razão é menos 3 elevado a 12, tira 1, né? 12 é o valor de N, porque é o 12º termo. A12, que é o 12º, igual a 6 vezes, vou fazer primeiro o expoente, 12 tira 1. Fica 11 menos 3 elevado a 11. A12 é 6 vezes o valor de menos 3 elevado a 11. Tem que fazer menos 3 elevado a 11. Como é negativo o 3 e o expoente é ímpar, a resposta vai ser negativa. Menos 177.147. Esse aqui é o A12 quando eu multiplicar por 6, tá? Quando eu multiplicar por 6 esse número aqui, eu vou encontrar o A12. Então, A12 é
6 vezes todo esse número aqui, que vai dar menos 1.062.882. Esse aqui é o A12, então. Lembra que é alternante, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. O A12 vai ser negativo. Próximo exemplo. 20, 10, 5, etc. Qual será que é o A10? Vamos calcular o A10, então. Primeiro tem que achar a razão. Divide o segundo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, dá no mesmo. Dá 10 dividido por 20. 10 dividido por 20, quando você simplifica a fração, dá para dividir por 10, né? Fica 1 meio ou 0,5. Mas a gente não vai usar o 0,5. Depois eu vou falar por que não se usa o 0,5 ali na conta, tá? Então, a fórmula do termo geral, AN igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Então, o AN, eu quero achar o 10º termo, então o AN é o A10. O A1 é 20, porque é 20 é o primeiro. A razão eu calculei aqui, ó, 1 meio, eu vou usar a fração e não o decimal, tá? Elevado a n, que é 10, o 10º termo, olha aqui, ó, A10. Então, o n vale 10. Tira 1, que é da fórmula do termo geral. Olha por que eu não vou utilizar, olha aqui em cima, ó. Por que você não vai utilizar o número decimal 0,5? Olha quanto que é 0,5 elevado a 9, que aqui 10 menos 1 dá 9, né? Olha só que número enorme em algarismos. Ele é pequeno, né? Porque ele é 0, mas ele é enorme para escrever. Imagina você escrever todo esse número aqui para fazer a conta. Se você arredondar até o 0,001, aqui, ó, vai ter problema, porque não vai achar a resposta exata. Vai ficar bem longe do exato se você usar só aqui, ó. Então, não vamos utilizar o decimal por causa disso. Sempre em fração, tá? Então, o A10 é 20 vezes 1 meio elevado a 9. Você não vai transformar o 1 meio em decimal. Você vai deixar o 1 meio em forma de fração. Olha porque é muito mais fácil. A10 igual 20 vezes, quanto será que é 1 meio elevado a 9? Você faz o 1 elevado a 9, que dá 1, e o 2 elevado a 9, que dá 512. Então, é 20 vezes 1 sobre 512. Para multiplicar a fração agora, é só fazer 20 vezes 1 e repetir o 512. Dá 20, 512 avos, tá? Agora você vai ver se dá para simplificar a fração. Eu descobri que dá para dividir por 4. Se você não tem certeza, você tenta por 2. Depois vai tentar por 2 de novo. Dá para tentar por 2 duas vezes. Divide por 4 em cima e embaixo, né? Quando vai simplificar, tem que achar um número que divide em cima e embaixo, de forma exata, né? E dá 5,128 avos. Então, esse aqui, ó, é o 10º termo da PG. 20, 10, 5, etc. 5,128 avos. Vamos para a outra agora. Menos 3, menos 15, menos 75, qual é o A8? O oitavo termo. Então, a razão é 5. Só dividir o termo segundo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo. A fórmula do termo geral é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu quero o oitavo termo, então A8 igual, o primeiro é menos 3 ao A1, vezes a razão é 5, elevado a 8 menos 1, porque eu quero o oitavo, então 8 menos 1. Faz primeiro a potência, 5 elevado a 7, ficou aqui, ó, menos 3 vezes 5 elevado a 7. Calcula a potência primeiro, depois multiplica por menos 3, né? 5 elevado a 7 é 78.125, né? Você vai pegar 7 número 5 e vai multiplicar, né? Isso aqui. E o A8, então, é menos 3 vezes 78.125, que dá menos 234.375. Esse aqui é o A8, o oitavo termo da PG. E agora a última, com fração, né? Agora a fração está aparecendo aqui. Como vai fazer? Você vai pegar o segundo termo, 5 meios, e vai dividir pelo primeiro, 1 meio. Então, 5 e meio. 5, não 1 meio. O meio é a resposta, né?
5 meios dividido por 5. Como 5 não é fração, não tem um número embaixo, você vai colocar 1, ó. Então, 5 meios dividido por 5 sobre 1. Agora, como é que é divisão de fração? Você vai repetir a primeira fração, 5 meios, vezes, o dividido vira vezes. Agora você inverte a segunda fração. O 1 vem para cima, o 5 vem para baixo. Agora você vai fazer 5 vezes 1, 5. 2 vezes 5, 10. Simplificando por 5 em cima e embaixo, que dá para dividir, né? Dá 1 meio. Então agora como é que eu vou calcular o AN? É A1 vezes Q elevado a N menos 1. A15, então, que é o 15º termo da PG, é 5, que o primeiro termo é 5, vezes 1 meio, que é a razão, elevado a N menos 1. 15 menos 1, porque eu quero o 15º, então é 15 menos 1. Olha só por que eu não vou transformar o 1 meio em decimal, em 0,5. Olha só. Isso aqui é o 0,5 elevado a 14, que aqui vai dar 14, o expoente, né? 15 menos 1. Olha que número enorme. Imagina você, até para escrever abreviado vai ser grande, né? Olha só que número enorme. E se você abreviar de uma forma meio assim até o 6 aqui, ó, vai faltar muita casa decimal, vai acabar com a precisão das respostas. Então, para ficar precisamente a resposta certa, você vai fazer fração. Então, não vamos usar o decimal por causa disso, olha que enorme. Então, A15 igual 5 vezes 1 meio elevado a 14. Agora eu vou fazer 1 meio elevado a 14. 5 vezes, resultado, 1 elevado a 14, 14. 2 elevado a 14, 16.384. Então, fica 1 sobre isso tudo aqui, ó. Agora é só fazer 5 vezes 1, que dá 5, e repetir o 16.384. O 5 dá para dividir apenas por 5. E o 16.384 não dá para dividir por 5, porque só o que termina em 0 ou em 5 que dá para dividir por 5. O número aqui termina em 4, não dá para dividir por 5, então essa aqui é a resposta final. Exatamente isso vai ser o 15º termo da PG.